Fechamento da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 4 jogos para encerrar a nona rodada e alguns placares estranhos. Alguns jogos mais estranhos ainda. Placares do jogo. Palmeiras 2, Grêmio 1. O Grêmio está achando que está montando um time supimpa. Só que não. Só que não, porque pega um dos times mais equilibrados do campeonato e eu posso apostar aqui que o Palmeiras vai ser campeão do Campeonato Brasileiro de novo, porque mantém uma constância diferente de alguns clubes que vamos falar aqui dessa rodada, que era para estar também nessa mesma constância, mas não consegue apresentar um futebol constante. É muito sobe e desce, com variação de estar muito bom, de estar muito ruim. Flamengo é esse time. Vamos falar do Flamengo aqui, mas vamos continuar nos placares. Chapecoense 0, Atlético Mineiro 4-1, onde foi que o Atlético Mineiro, nessa condição, nessa barca horrorosa, arrumou 4 gols contra a Chapecoense? Não, me explica aqui. Me explica, deixa nos comentários como foi que o Atlético Mineiro conseguiu 4 gols na Chapecoense. Não entendi esse placar, um placar muito, muito estranho. Mas, tá aí. Futebol não deixa mentir, números também não mentem. Atlético Mineiro 4, Chapecoense 0. Tivemos um outro jogo, Santos e Remo. Santos 2, com mais um jogo do Neymar. Neymar entra em campo, vira a pauta de tudo. Inclusive, sempre como o melhor jogador do Santos, mesmo estando, como dizem alguns por aí, menos de 50% da sua condição física. Neymar, mais uma vez, entrou, mudou a partida. Santos 2, Remo 0. E tivemos um placar mais estranho da rodada. Flamengo 0, Red Bull / Bragantino, ou vice-versa, seja lá como você chame. Red Bull Bragantino 3, Flamengo 0. Placar mais estranho da rodada. Por que mais estranho? Porque estamos falando do melhor clube do Brasil, do maior time do Brasil. Estamos falando de um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do futebol brasileiro. O Flamengo joga uma partida horrorosa, errando tudo que tentava, passes simples, jogadores de nível europeu errando passe de 2 metros, errando lance simples, jogador entrando, dando um soco na cara do outro, que foi o Pulgar que foi expulso, um jogo pavoroso para o Flamengo, pavoroso. Mas o que me deixa mais apavorado nesse jogo não é somente o Flamengo perder para o Bragantino. Mas aqui você que está me acompanhando aqui, você sabe o seguinte, qualquer time do Brasil, qualquer time, pode ser o time aí da sua esquina, da sua casa. Não perca para o Red Bull Bragantino. Eu sei que você de Bragança Paulista aí, você pode estar achando um máximo, mas vocês não têm mais clube. Não existe mais Bragantino. Eu queria muito, já falei isso aqui, eu queria muito que o Red Bull fosse um time, que fosse montado aí, eles comprassem um estádio, montassem um time, montassem um outro time, chamado Red Bull. Mas não, pegaram o time de Bragança Paulista, o Bragantino, tradicional, antigo, e mudaram o time todo, mudaram o clube todo. O escudo já não é mais do Bragantino, é aquele escudo da bebida. Não torço, a verdade, eu faço uma torcida oposta. Eu quero sempre que os clubes ganhem do Bragantino. Eu quero ver o Bragantino sempre em último. Só que o Flamengo, mais uma vez, ajuda, né? O Flamengo entra num jogo horroroso, faz uma partida péssima, todos mal. Não teve um jogador que dá para pontuar. Um time que no papel é maravilhoso, mas que apronta essas. Não será campeão do Campeonato Brasileiro com essas escorregadas periódicas. O Flamengo periodicamente dá uma escorregada. Enquanto isso, o Palmeiras se mantém linear muito sólido, sabe o que está fazendo, é um time que tem regularidade, tem um técnico excelente, um elenco que é uma base muito forte, e não adianta você gastar 1 bilhão em contratações se seu time ele vive em desequilíbrio, que é o que acontece com o Flamengo. O Flamengo vira e mexe, apronta essa, monta timaços, um elenco maravilhoso, mas na hora de prática não consegue botar isso em prática, não consegue ter um equilíbrio jogando. O Flamengo vai do ápice ao mínimo, vai do céu ao inferno o tempo todo. E com um elenco desse gastando milhões do que gasta e arrecadando milhões, podendo contratar todos os melhores jogadores, os mais caros, o Flamengo não consegue apresentar um bom futebol, um futebol sólido. Deslizou contra o time que eu mais rejeito no Brasil, que é o Red Bull / Bragantino ou Bragantino / Red Bull. Merecidamente, Flamengo. Merecidamente. Infelizmente, tem que falar isso. Não era para ter perdido, mas perdeu merecidamente, porque fez uma partida horrorosa. Esse jogo eu assisti do início ao final
Muito ruim o Flamengo, muito ruim. Perdeu, infelizmente, merecidamente. Agora vamos falar aqui dessas polêmicas aqui, ó. Olha aqui, Rua daqui, ó. É assim que o Neymar, o nosso último e grande ídolo, está sendo tratado e é tratado por uma parte pequenininha da mídia. Falas machistas do Neymar, porque ele falou que o juiz hoje estava de Chico. Você já ouviu esse termo? Provavelmente, se você é um cara acima de 30 a mais, você já ouviu esse termo, uma irmã, uma tia, uma mulher, o seu pai, seu avô, falar assim, cuidado, vai quieto com a sua mãe, sua mãe tá de Chico. Ou então, Chico, é o cara que tá de mau humor, a pessoa que tá de mau humor. Ele usou o termo falando que o juiz hoje foi apitar, ele tava de Chico, mas ele tava mal-humorado. Aí já aparece um monte de repórter extraordinário falando que o Neymar teve uma fala machista. O que mais me incomoda nessa questão do Neymar é, a gente tem um grande ídolo no futebol brasileiro. Hoje, Neymar, ele não é um ídolo montado pela mídia. Ele é um ídolo que os números o deixam ser ídolo. Dentro da seleção brasileira é o maior artilheiro de todos. Melhor em passe. Nos últimos 15 anos não tivemos mais nenhum. Depois que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, esses jogadores pararam, nunca mais tivemos um ídolo. Tivemos um jogador que vem carregando esse Brasil nas costas, chamado Neymar. E aí você vê a grande mídia e uma parte de alguns jornalistazinhos tratarem ele como se ele fosse um lixo. Tudo que o Neymar fala, tudo que o Neymar faz vira pauta negativa. O time do Santos, uma barca que praticamente não aproveita quase nenhum jogador. E os que teriam que estar jogando mais ou menos não está fazendo nada. O cara que joga num time horroroso, que sempre jogou nos melhores times com os melhores jogadores, hoje se encontra com mais idade, num clube que ele chama de clube de coração, com jogadores horrorosos. Mesmo assim, toda vez que entra, mesmo não estando em condições boas, mesmo sendo caçado de forma absurda dentro de campo, levando porrada de tudo e de todos, leva porrada dentro de campo, leva porrada fora de campo, leva porrada na mídia, leva porrada de todo mundo. 2 passos para gol, melhor jogador em campo, caçado e espancado dentro de campo. Hoje jogando numa posição bem diferente, é a posição que eu queria muito que ele fizesse, que é do meio para frente, sempre próximo à área. Para ele muito difícil, você percebe ele jogando que é muito difícil para ele, porque o Santos não consegue tocar a bola nele. Tanto que um dos gols que ele toca para o Cassiano, ele dá um passe majestoso de canhota para o Cassiano, quando o Cassiano faz o gol, ele vira para a zaga e fala assim, cara, daqui, eu tô pedindo essa bola faz mais de 1 hora e vocês não conseguem tocar a bola em mim. Daqui eu vou tirar um passe para gol. Jogador extraordinário, em final de carreira, milhões de cirurgia, todo furado, todo cortado, todo machucado. O que me deixa muito chateado não é essa questão que o Neymar tá jogando bem ou mal. O cara tem 34 anos, não vai jogar bem. Ele não vai ser o mesmo Neymar de antes, isso chega a ser ridículo falar. Mas o que deixa muito entristecido é, não temos outros. Não temos. Se você vê o Neymar jogando contra o Remo, você percebe que ele seria infinitamente melhor na posição ali do Matheus Cunha na seleção brasileira, porque ele faz essa função de botar o jogador em passe de cara pro gol com uma facilidade extrema. É um jogador que tira lances memoráveis o tempo todo, mesmo não estando bem fisicamente, não estando no ápice da sua forma física, você percebe que ele tira lances extraordinários. Mas aí uma parte da mídia prefere o Matheus Cunha. Prefere ver o Vinícius Júnior apagado. Não é que o Neymar esteja num momento extraordinário. É porque não temos jogadores que chegam perto dele. Mesmo que nós consideramos que estão no ápice. Como o Matheus Cunha, como o Vinícius Júnior. Eles não apresentam um futebol espetacular. Um exemplo clássico, temos um jogador hoje que provavelmente será convocado para a Copa do Mundo pelo histórico, que é o Paquetá. O Paquetá não chega nem perto do nível do Neymar. O que o Paquetá tem apresentado no Flamengo hoje, quem viu o jogo pode dizer o que eu estou falando. Não chega nem perto. Você tem o argumento de que você prefere o Paquetá ao Neymar? Bom, se você pensa assim, você precisa entender um pouquinho mais de futebol. Mas deixa aí seus comentários, o que você acha? E essa história aí do Neymar? Você acha que ele foi machista mesmo? Você também vai assinar o termo, esse termo de que ele não devia ter falado isso, porque ele foi machista mais uma vez? Palmeiras, Fluminense, Bahia e São Paulo são os 4 primeiros do campeonato. Palmeiras segue lá no topo.
Eu acredito que vai se manter lá até o final. Enquanto isso, Remo, lanterninha. Eu te espero aqui nos próximos vídeos. E ó, não esqueça de me seguir. Até o próximo vídeo.